Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e atenção, torcida atleticana. A Band Minas firmou uma parceria com a Copasa e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. A campanha para a despoluição da Lagoa da Pampulha, a gente sempre fala aqui, né, dessa promoção, e você vai enviar uma mensagem com MG, pega o seu telefone, aí digita lá, MG, espaço, e uma mensagem contra a poluição na Lagoa da Pampulha, nos córregos, nos rios e tal. Participe. Eu tenho aqui 10 pares de ingressos para o camarote, jogo de domingo do Atlético, ok? 10 pares, são 10 pares, não são 10 ingressos não, são 20 ingressos. 10 pares para você que participar. MG mais frase criativa contra a poluição da Lagoa da Pampulha, dos rios, dos córregos, para o número 72250. Digita aí no seu telefone, 72250, MG, espaço, e a mensagem, resultado sai na sexta-feira aqui nos Donos da Bola, ok? Os criadores das 10 melhores frases faturam um par de ingressos, cada um, para o camarote camisa 10, jogo Atlético e Santos, domingo que vem, no Independência, ok? E aí o jogo do América no sábado também tem promoção. Você que quer assistir ao América no sábado, pode enviar pelo Twitter, no @osdonosdabolamg, só o seu nome, não somente o seu nome, e vai escrever, quero assistir o jogo do América no sábado, o seu nome, e aí o resultado sai também na sexta-feira. Ok, hoje o Atlético terá mais uma oportunidade de tentar colocar um ponto final na má campanha como visitante do Brasileirão. E para que isso aconteça, o Galo terá que quebrar um tabu, preste atenção, hein, que se arrasta desde 1986, nem nascido eu era, acompanha aí. Um Atlético em ascensão, tentando jogar aquele futebol que encantou o país no primeiro semestre. Os números do segundo turno, por exemplo, são bons. 4 jogos, sendo 3 vitórias e apenas uma derrota. Se vencer o Tigre hoje, a equipe pode chegar até o 5º lugar. Acho que os números, né, a evolução dentro da tabela mostra esse equilíbrio que a equipe que readquiriu, não só no sistema defensivo, mas também voltou a marcar gols, voltou a jogar com segurança. Para ficar com uma campanha ainda melhor no segundo turno, o Atlético precisa melhorar o rendimento fora de casa. Dos 36 pontos que o Galo poderia ter conquistado longe de BH, conseguiu apenas 10. Nosso objetivo é brigar para ser o melhor time do segundo turno. Porque é normal acontecer o que aconteceu, a ressaca, o desgaste dos jogos da Libertadores, que foram jogos dificílimos. Creio que a equipe, jogando da forma que vem jogando, a gente vai conseguir o nosso objetivo no segundo turno. O histórico de confrontos entre Atlético e Criciúma no Heriberto Wilson não é nada favorável ao Galo. Em 8 jogos, o time mineiro venceu apenas uma vez. No mais, aconteceram um empate e 6 vitórias do Tigre. Esse ano a gente colocou essa meta aqui dentro de estar quebrando esses tabus. E mais um na quarta-feira, mais um jogo bastante difícil. Mas pelo que o Cuca vai montar, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Por outro lado, o Criciúma está desesperado. Ocupa o 17º lugar na zona de rebaixamento. Além disso, o Tigre não tem uma campanha muito regular jogando em casa. Aí fica mais fácil, né? Não é bem assim. Ainda mais porque a previsão é de chuva hoje à noite em Criciúma. Para a nossa equipe, que é uma equipe que gosta de colocar a bola no chão, tocar bem a bola, dificulta um pouco. A gente não consegue, acaba ter que usar bastante a bola aérea com o Jô lá na frente. Então acho que perde muito na qualidade técnica, mas ainda bem que a gente tem jogadores altos e que podem decidir na bola parada. Muito bem, Marcos Rocha falando. Marcos Rocha acabou de falar de Mara. Legal. Boa tarde, tudo bem, Dimara? Jogo logo mais contra o Criciúma. Isso. O Atlético que não tem sido um adversário como visitante, um adversário tão indigesto assim não. Por quê, Dimara? Os times vêm aqui jogar contra o Atlético e dão uma pressão desgraçada e o Atlético, evidentemente que um jogo ou outro o Atlético acaba vencendo e tal, jogando melhor, mas não tem sido, no geral, um adversário indigesto. Mas a irregularidade do Atlético tem sido em todos os jogos, né, Everton? Mesmo quando ele joga em casa, a gente vê um primeiro tempo de um jogo e o segundo tempo completamente diferente. Na própria partida, o Atlético ainda está muito instável. Tem muita gente questionando até a condição física dos jogadores. Lembrando
lembrando o seguinte, a condição física efetivamente não passa só pelo trabalho deles, mas por um desgaste que eles tiveram muito grande, temos a disputa da Libertadores, foi tudo muito complicado, e parece que até agora o Atlético ainda está tendo essa dificuldade. O segundo tempo da última partida do Atlético, ele perdeu por completa a condição física, e foi muito evidente, né? Foi muito claro. E jogando em casa com uma pressão maior ainda, com todo mundo de olho, fica mais complicado para o Atlético. Agora, o adversário de hoje, desde 86, né, na matéria que nós acompanhamos, é óbvio que o Criciúma ficou fora da primeira divisão, não enfrentou o Atlético em termos de Copa do Brasil, aquela história toda, então dá realmente um buracão nessa história. Só que lá sempre foi difícil para qualquer adversário. E o Criciúma, nesse momento, também passa por uma crise, tanto que trocou de treinador. Agora já é o Argel que vai comandar o time essa noite. Então, o Atlético tem que aproveitar são esses momentos. É isso que o Cuca falou no vestiário. Ele tem que aproveitar, são esses adversários para tentar pontuar e chegar na quinta posição. O Brasil, o Argel está sendo chamado lá em Santa Catarina de o Dunga catarinense. Dunguinha, né? É o Dunguinha. Então ele gosta do Argel também, né? Você gosta do Vai gostar Argel? também, claro. Grande abraço para todos. Admara, sempre falando muito bem, falou com muita lucidez sobre essa situação do Atlético, mas acredito que é um segundo turno diferente. O Atlético está se reencontrando, tem uma campanha muito boa, das melhores, e vai pegar um adversário que é enjoado dentro de casa, e disse bem Admara, qualquer time que vai lá encontra dificuldades, mas nem de longe o Criciúma é o Criciúma de outros momentos. É um time que Daniel Carvalho é o destaque, o Wellington Paulista também. Você tem o Amaral voltando, aquele mesmo que passou por aqui pelo Cruzeiro. Serginho era capitão. Serginho, tá Tá um fora, time mas muito... já foi Não capitão. mas é um time muito limitado. Eu acredito que o Atlético tem sim condição de vencer, é um jogo difícil, é um jogo enjoado, até porque o Criciúma está agora com ânimo novo, com a chegada do Argel. Deu tempo? Não há? Já deu, ele já chegou movimentando e tal, fazendo. Ele já chegou lá chutando porta, balde, tudo que tinha pela frente. Balde? Tinha balde. É verdade que está bombando na internet a campanha Joga Serginho? Não, essa aí eu não ouvi não me compromete nela não. Mas isso é um estímulo, não há dúvida, a chegada do Argel. E também, quando o time está desesperado, acaba rendendo um pouco mais. Mas eu acredito que o Atlético tem condição de chegar lá e obter a vitória. Ô, Cadu, por que o Galo não é esse adversário tão indigesto assim como visitante, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Olha, até que jogar fora de casa no menor nível, obviamente, é natural, de certa maneira. Agora, o Atlético tem exagerado nessa disparidade do nível apresentado em casa e fora do Horto. É difícil de explicar, Everton, não tem uma teoria para isso, não. É claro que a torcida dentro de casa ajuda muito, mas eu acho que não é só isso. Não sei te falar o que é, sinceramente. Agora, sobre o Criciúma, o time catarinense adotou uma fórmula que normalmente tem dado errado. Aquela coisa de time de menor expressão que pega jogadores dos times grandes que não estão em bom momento. Pegam jogadores de nome, apostam na grife e ao invés de montar um time com a base, um time com o trabalho muito bom de um olheiro, que busca jogadores não tão conhecidos assim, que podem render no elenco, não tem dado muito certo e está mostrando na prática que dessa vez também não tem dado resultado. Esses jogadores que o Júnior citou, jogadores que pro nível do Criciúma até tem certo nome, mas que a gente sabe, não adianta apostar só na grife, às vezes gasta mais dinheiro ainda, não dá certo, o jogador chega no Criciúma, acha que por ser um jogador mais famoso, ele estar num time menor, ele vai ter que ser titular de qualquer maneira, tumultua o ambiente, então o Criciúma não vive um bom momento, apesar de ter esses jogadores de nome, e acho que até por isso, não é apesar, é por isso mesmo, e o Atlético é favorito mesmo fora de casa, e apesar dos seus próprios desfalques também. Com o Ronaldinho poupado, né? Daqui a pouco a gente volta para falar do Galo, temos que acelerar, então vamos falar agora de Ricardo Goulart. Aliás, sob olhares de muita desconfiança e dúvidas, não é, Chico Garcia, lá em Porto Alegre? Ricardo Goulart foi anunciado no Cruzeiro. E como tudo no futebol é muito rápido, e é mesmo, poucos meses depois, o meia caiu nas graças da torcida e conquistou confiança plena do técnico Marcelo Oliveira. E como não poderia deixar de ser, os jogadores esbanjam alegria com a fase espetacular na carreira e sendo um jogador praticamente, entre aspas, né, guardadas as devidas proporções, quase insubstituível no Cruzeiro. Confira aí. Ele não tem mais aquela tranquilidade quando sai nas ruas de BH, mas é um agito que todo jogador quer. Ricardo Goulart está aí dando autógrafos, tirando fotos com os fãs. Fico muito feliz pelo meu trabalho, sei do meu potencial, e vestir esse manto do Cruzeiro
gratificante. Torcida que está empolgada e que tem empolgado os jogadores. Chegar ao Mineirão, por exemplo, se transformou em motivação ainda maior. Torcida apaixonada, fanática, onde nos recebe muito bem. Hoje em dia, né, ao fruto do meu trabalho, né, sai na rua e o pessoal reconhece, isso para mim é gratificante, né, e isso dá mais ainda, né, a força, satisfação, né, de estar trabalhando, e cada jogo ver o estádio lotado, a alegria do torcedor, isso para mim é muito bacana. Ricardo Goulart chegou ao Cruzeiro no início do ano sem muita badalação, mas hoje é um dos jogadores mais importantes do elenco. Palavras do comandante Marcelo Oliveira. É um jogador que tem mais funções, ele não apenas é um atacante, mas é um atacante que ajuda a marcar. Todo técnico de um time quer ter um jogador com essa versatilidade, com esse potencial, né? Além de fazer gols, né? Também já fez alguns gols aí decisivos, importantes. É um jogador que tem nos ajudado muito nessa caminhada. Hoje em dia não pode ter só uma posição, ainda mais no futebol. Então procuro sempre me aprimorar a cada posição que ele me coloca, sempre trabalhando algo a mais. Para um jogador isso é muito importante, né? E eu fico feliz pelo reconhecimento que ele tem por mim, pela confiança. Moral com o treinador, com a torcida. É o artilheiro da equipe ao lado de Newton com 6 gols. Mas Goulart quer mais. Quer o título do Campeonato Brasileiro. Está encaminhado, mas também é pelo nosso trabalho, dia a dia. Então, nosso grupo é merecedor, sim, pelo que vem mostrando cada dia. Vamos ter os pés no chão e encarar cada jogo agora uma final. O Cruzeiro pagou, Juverci está me lembrando aqui, o Cruzeiro pagou 5 milhões nele, o Corinthians pagou 40 no Pato. E o custo-benefício eu não vou nem falar, eu vou deixar para os nossos comentaristas, Gilmara. O Ricardo Goulart... Estou comparando os jogadores, não, claro, pelo amor de Deus, estou falando de custo-benefício. Por favor, até porque é tudo diferente. E nem pode ter posição também, estou dizendo do investimento que foi feito. Mas eu comentava com o Júnior Brasil o seguinte, quando a gente falava, e o Everton vem falando nisso nas transmissões da Band News direto, que essa questão do fôlego que ele tem. Ele está na frente, ele vai para o setor defensivo, ou seja, ele é um jogador extremamente empenhado. E eu dizia para o Júnior que eu acho que talvez esse seja o futuro do jogador mesmo, né? Você superar essa questão técnica com a força de vontade, porque os jogadores muito técnicos, eles estão desaparecendo, até porque o nível de exigência do treinador hoje é muito mais do impacto, da força física, do chegar junto, do ter vontade, de ter superação, de não guardar posição em campo, de estar em todas, e acho que ele encaixa muito bem dessa forma. E foi uma grande e grata surpresa. Mesmo que ele tenha jogado bem no Goiás, eu acho que ficava aquela interrogação assim, e na equipe grande, com todo respeito ao Goiás, como é que ele vai se comportar vestindo a camisa do Cruzeiro? E nesse ponto, acho que o Marcelo Oliveira foi fundamental. Não era um treinador de ponta, que chegava e exigia aquela história toda, mas era um treinador que estava começando um trabalho com eles. E aí acho que foi fundamental. O Brasil hoje, no jogo aberto, eu vi o Ronaldo Giovanelli e o Dr. Osmar criticando uma postura muito equilibrada do técnico Tite. Criticando, dizendo que não é hora para ser muito equilibrado, é hora para bater, dar tapa na mesa, puxar o cabelo, dar dedada no olho e tal. Você acha que a postura do Marcelo, que é de um cara lúcido, que fala baixo, muito educado, assim como o Cuca também, você acha que essa postura ele acabou trazendo esse grupo para o lado dele? Esses caras correm por ele por causa da postura dele também? Evidentemente que já foi muito elogiado, inclusive pelo Júlio Batista, pelo trabalho tático. Diz que taticamente também o Marcelo sabe muito de bola, jogador que disse isso, não é? Então você acha que essa postura dele, ele trouxe esse time pro lado dele? Você não precisa gritar, você não precisa ser grosso, você não precisa humilhar o outro para ter olha quem o comando e a liderança. Gritar, hein? Não, eu acho que você não precisa. Eu falo sempre baixo, não altera a minha voz nunca. Então você não precisa desse tipo de argumentação ou esse tipo de postura para impor a sua opinião. Você acha que tá fora de moda fazer isso? O quê? Fazer o quê? Gritar ou não gritar? Sabe o que acontece? Deixa eu contar. Eu vou poder falar? Vai. Daqui a pouco vocês não me deixam falar também. Eu fui almoçar com o Júnior Brasil um dia desses e ele pediu
um refrigerante e sem limão, só com gelo. E o refrigerante, o cara colocou o limão no copo dele. Ô, garçom! Para com isso! Você tá de brincadeira comigo, Brasil. Isso aí você não inventa, não, que eu não sou isso. Não foi demais? Você pode até falar que o rapaz, o careca que trabalha lá em cima, faz isso. Eu não faço isso, não. Brasil. Agora, com relação ao Marcelo Oliveira, você não precisa gritar. Você não precisa impor, você não precisa chutar o balde, apesar de que tem hora que tem que fazer isso também, tá? Não há a menor dúvida. Agora, se a gente assiste o Marcelo Oliveira, quem tá ali fica ligado, vê que no campo ele faz isso também, tá? Ele pega, gesticula, cobra, chama o cara. E outra, quem disse que lá dentro, no lugar certo, na hora certa, o Marcelo não cobra? Então você não tem que cobrar para os outros. Você não tem que cobrar para aparecer. Porque tem técnico que é igual aquelas birutas de poço. Fica com a mão assim, só para aparecer. Para buscar a mídia, buscar a televisão. Que ele tá falando nem escuta. Então o Marcelo é um cara que usa isso e não precisa. O Lucha ficar na beirada do campo, assim, Alguém anda escutando. O que significa isso? Pega. Cadu, falando em equilíbrio, Cadu, a gente falou do Ricardo Goulart, emendou para falar do Marcelo Oliveira. Um abraço pros garçons, tá? Que você tá querendo queimar meu filme com os garçons, você deixa de ser cara de pau, tá? Ô, Cadu, fala do Ricardo Goulart. Fala desse equilíbrio do técnico Marcelo Oliveira e mais do que você quiser com equilíbrio, Cadu. Não, o equilíbrio do Marcelo Oliveira, para mim, é uma grande virtude. Não tem esse papo de que treinador tem que ser xerifão, tem que falar alto. Para mim, isso é coisa do passado, isso é uma besteira danada. E pode falar alto também, isso é bom também. Não tem essa de que o cara tem que ter um estilo. Isso é uma bobagem. Às vezes a mídia perde muito tempo discutindo essas coisas. O que importa é o cara ter que ser preparado, ter conteúdo, saber lidar com as pessoas, saber taticamente. Isso que importa, da maneira dele, seja gritando mais, seja mais equilibrado, saber falar com os jogadores. E o Marcelo tem as virtudes, não é só pelo jeito que ele se apresenta na imprensa, é internamente, saber ser amigo, ser justo. É uma grande virtude do próprio Tite também, que todos os jogadores falam. Saber valorizar o jogador no momento certo, tirar do time no momento certo. Tanto o Tite quanto o Cuca, o Marcelo, apresentam essa virtude. E o Ricardo Oliveira, estou virando cada dia... Ricardo Oliveira não, Ricardo Goulart. Ricardo Oliveira também sou fã dele, mas o Ricardo Goulart, estou virando fã dele a cada dia, é um jogador muito bom, um cara que tem uma raça impressionante, como você sempre diz, faz esse papel de terceiro volante, mas para mim também tem habilidade, para mim ajuda no ataque também, é um jogador completo. Eu falei Ricardo Oliveira, você sabe que ele joga no time que o Fernandinho estava lá no Mundo Árabe e está jogando muito, viu? Eu acho estranho e que me chama a atenção é que lá eles não se machucam. Mas também, será que o Kaká... Não, eu ia falar... Treina 2 vezes por semana, joga 3 vezes por mês. Aí vai ao encontro... Não, mas aí vai ao encontro do que muitos pregam sobre a situação do Atlético Paranaense. Diminui a carga e a intensidade, chega no final do ano sobrando. Mas hoje o futebol brasileiro é um dos mais corridos, você não vai comparar lá, até porque desigualdade, você vai ter 1, 2, 3 times, agora aqui você tem mais equipes. Inclusive, né? O Júlio Batista disse que antes da saída dele, o futebol brasileiro era um. Na volta é outro completamente diferente. Hoje é um futebol muito mais trabalhado, de muita força física, mas de muita tática também. E só um detalhe, você virou e falou a respeito do Ricardo Goulart, até não opinei sobre ele, só para dizer o seguinte, não causou surpresa quem acompanhou o Ricardo Goulart no Goiás. Nenhuma. O que havia era uma certa desconfiança se ele renderia num clube grande como o Cruzeiro, da mesma forma que rendeu com o Goiás. E o Marcelo Oliveira falou, eu quero o cara técnico, mas coloca o cara técnico para voltar e marcar. E só para fechar... Pena que eu não filmei o dia que você pediu, garçom, eu quero uma Coca KS, e ele trouxe uma latinha. O show que o senhor deu, tá? Aqui. Então, pena que eu não filmei. Aqui. Eu vou falar no Donos da Bola. Você não tenta jogar o telespectador contra mim, não, que o telespectador sabe. Que eu sou uma dama, que eu não fui criado, eu sou uma dama, que eu não fui criado num caixote de maçã, rapaz. Olha aqui. Deixa eu dar, a gente vai registrar algumas mensagens que chegaram aqui. O Edson Santos, do Tirol, está dizendo aqui que os árbitros erram por ruindade mesmo. E o Wilton Pereira Sampaio, que apita aí, final de semana. Denis Moreira, o retorno é mais difícil, já que a briga pelo G4 e Z4 aumentam. Ou aumenta a briga. William Silva está dizendo aqui que o Coelhão precisa da força da arquibancada, mas tá difícil, hein, William? Tiago Mendes, o programa está cada dia melhor. Tem gente que não gosta, mas tá bom mesmo. O Samuel San, esse programa é da hora. Não é da hora, é de 54 minutos, mas é bom. O Charles Silva, a CBF não quer ver times de Minas campeão da CBF, ou campeões. O J. Carlos está dizendo aqui que o Fábio não tem que se preocupar com seleção, eu também acho.
Cláudio Silva, os olhos estão voltados para Minas. Não é só os olhos, não, está tudo voltado para cá, inclusive bomba, canhão, porque os caras querem explodir isso aqui, porque nós estamos muito bem. E o Bruno Mendonça está dizendo que o Júlio Batista pisou na bola ao não tocar a bola para o Dagoberto no jogo contra o Corinthians. Ah, mas não fez falta não, o Bruno Mendonça, não fez falta não. Aliás, falando de fazer falta, o Júnior Brasil, daqui a pouco você manda um abraço. Você tentou me jogar com o povo contra mim. Aposentados e aposentadas. Você, como o Júnior Brasil, que trabalhou durante anos, né, e aposentou pelo INSS, mas que, preste atenção, se aposentou, trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas após sua aposentadoria, Júnior Brasil, você continuou trabalhando ou trabalhou por um período contribuindo para a Previdência Social novamente. Você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo, você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma nova e mais valiosa. Isso é a desaposentação legal. Muita atenção. Se você é aposentado do INSS e voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode desaposentar. A desaposentação é notícia em todos os meios de comunicação do país. É a oportunidade de você, aposentado do INSS, aumentar sua aposentadoria para até R$ 4.159, como um direito legal, Valdívia. Então, meus amigos aposentados e aposentadas, um alerta, corra para ter o seu direito garantido e o seu ganho maior, como já fizeram milhares de aposentados em todo o país. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando, preste muita atenção. Vou repetir, se você aposentou e voltou a trabalhar contribuindo para o INSS, ligue nesse número que aparece na sua tela. Esse é um direito legal, não perca tempo, ligue agora, requeira a sua desaposentação hoje, receba um dinheiro que é somente seu. Ligue agora no 2512-0900, repito, 2512-0900. Lá você poderá agendar, Júnior Brasil, uma consulta e se informar de seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista, não perca mais dinheiro, porque você pode aumentar a sua aposentadoria, Brasil, para R$ 4.159. Peça a sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 2512-0900. 2512-0900, plantão de atendimento Júnior Brasil. Ligue agora, 2512-0900. E eu já estou quase aposentando, eu vou correr lá também. Olha aqui, pessoal, o Meia Alex, vem cá, Paquito. O Meia Alex é um dos que encabeçam a comissão que quer discutir o calendário de 2014, né? Ontem ele deu uma entrevista e tal, falou com a CBF sobre tudo isso que está acontecendo. Eles querem, na verdade, uma redução, né, do calendário, que ano que vem está completamente louco, de Mara Oliveira. Por causa exatamente da Copa do Mundo. Esse ano a gente já teve esse problema. Aliás, hoje, gente, o Júnior está de costas para mim, vou mostrar, eu também vou ficar de costas para ele, porque ele brigou comigo nesse intervalo do Meixan, porque ele falou que eu estou te apoiando em tudo que você faz. Ele está com ciúme. Você apoia uma mentira, é diferente. Você está apoiando uma mentira. Olha o teste, olha o teste. Eu fiz esse Eu não vou tirar a mão. Aqui, eu vou pegar. Por gentileza, Dimara, corta o microfone do Júnior Brasil, por favor. Fala, Dimara. Que agressividade. Por favor, Dimara. Você apoiou uma mentira do... Corta o microfone do Júnior Brasil, fala, Dimara. Mas essa entrevista do Alex é legal porque ele vai explicar como que ele conseguiu estar juntando os jogadores todos. Eles conversaram muito depois dos jogos, em todos os jogos que o Alex teve pelo Campeonato Brasileiro. Ele conversou com todo mundo para que todo mundo começasse a discutir, porque todo mundo reclama e nunca fez nada. Então agora essa comissão realmente vai estar pedindo para ir à CBF para conversar e para falar sobre o calendário. E isso é importantíssimo, porque é tomar as rédeas de uma situação. Eu sei que muita gente está questionando como que vai fazer com os clubes, né, em relação à TV, em relação à situação toda, mas eu acho que é uma tomada de posição importantíssima. Olha aí o que disse o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, seu Francisco Noveleto. Preste atenção no que disse o cidadão. Olha aí, ó. Abre aspas. Eles estão falando de barriga cheia, tem altos salários, tem que ver a realidade de um ano de Copa do Mundo. Por que eles querem ser diferentes de qualquer outro funcionário? Será que eles vão abrir mão dos salários deles em julho, quando vão ficar 45 dias sem jogar futebol? Francisco Noveleto, presidente
da Federação Gaúcha de Futebol, que despejou um monte de bobagens ali. Cadu Doné. Achei que falou muito bobagem também, mas usou um argumento meio simplório, meio populista, que cola com muita gente, porque muita gente cai nesse lado, o jogador ganha muito, que é verdade, desses jogadores dos times principais ganham muito mesmo, mas uma coisa não tem a ver com a outra. É claro que um mínimo de organização no calendário, de condição, até para o espetáculo ser privilegiado, não é frescura do jogador, é para o produto que é apresentado para o torcedor ser de melhor qualidade, tem que acontecer. O ano ser de Copa do Mundo, talvez apertar um pouquinho, justifica, vamos ter um bom senso. É claro que não dá para ficar exatamente a mesma coisa, mas independentemente de Copa do Mundo, Copa das Confederações, o calendário tem que mudar, gente. O jogador simplesmente não tem férias quase nenhuma, não tem pré-temporada. O Galo vai jogar provavelmente até dia 21 de dezembro, depois dia 12 já tem apresentação de novo, quer dizer, já tem jogo de novo. Já tem jogo. Então, não tem nenhum mês de férias, não tem pré-temporada. Tá errado, tem que ter as duas coisas. E para mim, uma coisa que está meio fora da pauta e que tem que ser prioridade, que é até mais fácil de ser resolvida, o Brasil tem que parar em data FIFA. Os times não podem jogar quando as seleções estiverem em campo, porque quando acontece isso, os times que têm jogadores convocados são prejudicados e é uma grande injustiça, uma inversão de valores total. Júnior Brasil, falando em altos salários, eu queria que você falasse sobre esse assunto, você que entende disso. Segundo o Francisco Noveleto, ele disse ali que os jogadores estão, resumindo, é muito mimimi para alto salário e tal. Você acha que o nosso amigo aí da Federação Gaúcha tem razão no que ele está dizendo? Ele está equivocado, principalmente numa coisa que ele vira e fala: olha, eles vão ficar 45 dias parados. Eles estão treinando, porque se eles ficassem parados, eles estavam de férias. Ou vão excursionar. Então, isso aí não existe. Isso que ele está falando é uma balela, uma bobagem. O cara está ali à disposição do clube para aquilo que o clube vai fazer. Vai excursionar como Cruzeiro, ou vai ficar fazendo uma intertemporada, seja o que for. Então, isso é uma grande bobagem. É alto salário? Mas é a realidade que os próprios clubes aceitaram e fizeram. Tem uma série de privilégios? Tem sim, eles têm as férias regulamentares, esse ano é que é o problema. Agora, o que acontece é o seguinte, parece que a Federação Mineira, que a gente já falou... Por que você está olhando aqui, Dimara? Eu vou até virar para cá, porque a Dimara, ela compactuou com uma mentira e eu estou assim, por aqui. Então é o seguinte, por aqui. Vai, seu Peru, você pega fala. a Federação Mineira, está mudando a data do campeonato, possivelmente a estreia vai ser no final de janeiro, para que haja uma margem melhor, porque há um campeonato mais tranquilo, mais harmônico, que não é tão sobrecarregado. Esse é o caminho. Agora, volto a falar, se não tiver uma mudança no âmbito nacional, regionais, Rio-São Paulo, Sul-Minas, e um novo formato, todo ano de algum evento, uma Copa ou qualquer outra coisa, vai correr o risco disso. E você não vai ver Ronaldinho em todos os jogos, vai ter que ser poupado. Você não vai ver o Alex em todos os jogos, vai ter que ser poupado. Você não vai ver o Júlio Batista em todos os jogos, vai ter que ser poupado, porque os caras não aguentam fazer. Ou seja, as estrelas estão fugindo. A gente vive uma realidade diferente em Minas, porque Cruzeiro e Atlético também, a gente tem boas rendas, mas não é a realidade de todo o Brasil. Todo mundo está reclamando das rendas e dos públicos que têm sido baixos em relação a isso. Por quê? Porque está todo mundo saturado, ingressos caríssimos, e as estrelas não estão em todos os jogos, porque elas não dão conta. Então, estão matando a galinha dos ovos de ouro. E o esquema também de... Eu não que eu seja contra os estaduais, absolutamente, eu não sou contra os estaduais. Só que eu entendo que a regionalização seria um caminho. Aí envolve televisão e tal, verba, né? Os times do interior às vezes esperam um ano inteiro para receber Atlético e Cruzeiro, para dar uma rendazinha, então, que não é grandes coisas. Porque no interior você não consegue cobrar R$100 de ingresso. Então a situação é muito complicada. Para mim, a regionalização do campeonato, e aí Cruzeiro Atlético entrando na fase final, de repente até mesmo com América, sabe? E aí você teria clássicos como, por exemplo, Divinópolis, Guarani contra Formiga, Uberaba contra Uberlândia, o Rio Branco contra outro time do sul de Minas. Vocês estão entendendo como é que funciona o esquema? Pois é, mas só que é o seguinte, para que facilitar, né? É muito melhor complicar. Enfim, a Dimara falou do Ronaldinho aqui, e já que a gente está falando de Ronaldinho, após disputar 6 partidas seguidas, ele volta a ser poupado. Quem ganha oportunidade no time é Dátolo. O bom e velho rachão, disputado como uma final de campeonato. Olha aí a alegria do time laranja depois que o Jô marcou o gol da vitória. Tirou a invencibilidade da equipe de Fernandinho. 6 rachões, se eu não me engano. Verdade, é ruim perder a invencibilidade. Tá aí o Fernandinho, foi um dos destaques do último jogo contra o Vasco. Ele poderia ser poupado contra o Criciúma. Poderia.
nada de descanso, pelo menos por enquanto. Ele está confirmado para o duelo de hoje. É difícil jogar contra eles lá, um campo pequeno, se não estou enganado, um campo pequeno, bem reduzido, a torcida ajuda bastante a equipe dele, mas eu creio que o nosso time está preparado para jogar jogos difíceis assim. Outro que enfrenta o Criciúma é o Marcos Rocha, se recuperou das dores musculares que o tirou do jogo contra o Vasco. Feliz por estar voltando a equipe, por estar voltando a ajudar meus companheiros, num bom momento que a gente vem vivendo. É importante buscar mais 3 pontos para que a gente venha ganhar mais confiança e venha a estar encostando mais entre os 4 primeiros colocados. Não foi possível ver no campo o Ronaldinho Gaúcho, isso porque ele não vai enfrentar o Criciúma. Depois de 6 jogos, o craque volta a ser poupado. A única imagem de Ronaldinho na cidade do Galo foi essa, deixando o CT tranquilão. Vai curtir a folguinha, mas vai fazer falta ao time. É lógico que a falta do Ronaldo, não só o Atlético, mas qualquer time que o Ronaldo, todos os times que o Ronaldo jogar, que o Ronaldo jogou e irá jogar, eu creio que vai sentir falta quando ele ficar fora. E no Atlético não é diferente, porque realmente é um jogador diferenciado, todos nós sabemos. Mas eu creio que aquele que entrar vai tentar dar o seu melhor para ajudar a nossa equipe a vencer a partida. Olha, rapaz, com Nirvana aí de fundo, hein? Que beleza. Olha aqui, eu preciso de muita objetividade na resposta, por gentileza, porque o tempo urge. Ô, Dimara, o Ronaldinho é poupado mais uma vez. Está correto o Atlético, o departamento de fisiologia, o técnico Cuca? Evidentemente que existe uma reunião. Para mim está certo, e para você? Está correto. A gente sabe que o gramado lá em Criciúma não favorece ao jogador mais técnico, ao jogador que tem um toque de bola, que tem essa situação que o Ronaldo apresenta. E outra coisa, o Cuca vai estar observando o Dátulo numa função diferente, que é a função do Ronaldo. Tem que fazer isso mesmo. E diante das dificuldades que o Criciúma tem, o Cuca está postando que com o Dátulo e ainda com a presença do Fernandinho na velocidade, ele pode fazer o time jogar bem. Júnior Brasil, o garçom ligou, disse que não. Você não gritou. Exatamente. Ainda bem que a verdade prevaleceu. Ele gritou, tá? A verdade prevaleceu. Vou poder falar de Ronaldinho. Você não vai me deixar falar agora. Ronaldinho, não grita. Além de não, tumultuar, Brasil. não vai me deixar falar? Brasil, por gentileza, Ronaldinho poupado, está correto? A questão é o seguinte, se a Dimara me deixar falar, se o departamento de fisiologia, claro que trabalha junto com o Cuca, vira e fala, tem que preservar porque o jogador está no momento que está muito exigido, precisa de uma trégua, está correto. Agora, para mim é um pouco de incoerência quando você vira e fala que quer brigar pelo título e poupa o Ronaldinho. Ué, mas é porque sim, lá não é muito volto a te bom falar, pra eu não ele. tenho avaliação para dizer. Ele foi poupado porque está no limite, precisa realmente dar o tempo. E acredito até que é isso. Mas, ao mesmo tempo, quer ser campeão? Então não tinha que poupar. Mas se ele não der conta, dá na mas se mesma. foi uma determinação do Não, departamento de eu fisiologia... não tenho essa informação, eu imagino que sim. Foi. Cadu Dané, por gente, e o próximo que deve ser poupado, o próprio Fernandinho. Ele já falou, é o próximo. Aí o Ronaldo joga e ele pensa. E aí o Ronaldo joga e ele sai do time. Então, como é que você vê tudo isso, Cadu? O futebol está num nível de desenvolvimento científico, biológico, essas coisas, que não tem mais achismo nisso. Se for embasado, se tiver o argumento, a pesquisa do Departamento de Fisiologia, tem que poupar mesmo, não vejo problema algum. Como o Atlético é bem assessorado nesse aspecto, assim como o Cruzeiro e a maioria dos grandes clubes, eu acho que está certo em poupar assim, provavelmente foi uma determinação desse departamento. E tem o lado positivo, que a Edmara já falou um pouco, eu concordo plenamente com ela, que é essa presença do Fernandinho jogando mais centralizado, cadenciando, e o Dátulo, melhor dizendo, e jogando ao lado do Fernandinho, porque ultimamente tem sido ou um ou outro. E os dois pela esquerda, eles revezando ali. Agora o Dátulo, numa função que eu acho que combina mais com o futebol dele, e fazendo essa parceria com o Fernandinho. A Maris que vem para bem, é um teste importante. Dia 9 de outubro tem a decisão lá para ver quem vai poder ser utilizado, acho que todos vão ser liberados, e já é bom entendendo o Dátulo, como ele pode entrar no time no Mundial, por exemplo. Então acho que vai ser bacana por isso também. Eu não ganho no grito, Júnior Brasil, e por isso eu vou falar bem baixo. Meu Deus, olha a Keitinha aqui, ó. Ontem ela estava com uma indumentária azul e branca, hoje ela está com a indumentária
Preto e Branca está aqui ao meu lado. Tem uma coisa para dizer, meu amigo. Eu acredito que agora você vai sair de carro novo e ainda com a camisa do seu time do coração. Olha quem tinha aqui usando a do Galo, hein? E tudo isso por apenas R$10 por dia no Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. É isso mesmo, é bola na rede para você. Compre agora 3003-4443. A Dimara tem 6 filhos e deu um para cada filho. E olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio Júnior Brasil, você concorre a R$25 mil toda semana. E é claro, durante todo o seu plano, Brasil, imagina você, 25 mil, dá para resolver parte dos problemas, embora eu entenda que você tem 25 no bolso do pijama. É um chocolate para você, meu amigo de casa, mas tem que comprar agora 3003-4443. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares, onde Cadu Doné nasceu. Então você vai ligar e agendar uma visita pelo 3003-4443. Ligue agora e veja como realizar esse sonho, comprando o seu Chevrolet novinho pelo 3003-4443. Seu Chevrolet, viu a Assis de mão do Ronaldinho por parcelas de 299. É só aqui, né, Queitinha? Então fique esperto aí, amigão. Os 10 primeiros que ligarem agora e comprarem vão ganhar a camisa do seu time do coração. Tá aqui na mão da Queitinha. Olha a do Cruzeiro aí, ó. Campeão brasileiro de 2013, tem dúvida? Olha do América aí, campeão mundial em Marrocos em 2014. E já estão acabando, porque esse ano é o Galo. Corra e ligue agora, 3003-4443. É isso aí, agora é você. Preste atenção, Ronaldinho, tá de folga? É você torcendo de carro novo com o seu manto sagrado. Então não espere, ligue rápido e agende a sua visita. Você não quer sair aí do CT de Vespasiano, Ronaldinho? Nós vamos até você, 3003-4443. 3003-4443. É Chevrolet 1, Brasil, Zil. Um rápido intervalo. Obrigado, Queitinha. Sai desfilando aí, Queitinha. E a gente volta em 2 minutos, portanto não troque de canal. Daqui a pouco tem 200 abraços aqui para mandar. Até já.